Bom, eu e a minha colega Laís ficamos com a importância do solo para garantir a manutenção da vida e o uso e ocupação do solo. Vamos lá. Para entendermos qual é a importância do solo para garantir a manutenção da vida, é importante termos pelo menos um conceito básico de o que é solo. Bom, de maneira básica, o solo é a camada superficial da terra, rica em material orgânico e nutrientes, o chão onde construímos, plantamos e etc. Mas qual a importância do solo para garantir a manutenção da vida de fato, Bom, a importância do solo para garantir a manutenção da vida está relacionada com os benefícios que esse recurso pode nos proporcionar. Mas como assim? O solo é importante para o desenvolvimento da vida na Terra, visto que é do solo que a gente retira os alimentos necessários para a nossa sobrevivência. Mas a gente utiliza o solo não somente para a produção de alimentação, mas também como matéria-prima para diversas construções, E quais benefícios são esses? Eu listei 4 deles e agora eu vou ler. Bom, o primeiro aqui é o fornecimento de nutrientes para a terra, proporcionando o plantio de alimentos ricos em vitaminas e minerais necessários aos seres vivos. Um solo saudável e vibrante pode ajudar a manter o ambiente mais limpo e sadio. Quando o solo está protegido, ele ajuda as plantas a produzirem mais nutrientes que nossos corpos precisam, como proteínas. E quando devidamente gerido, o solo protege as plantas de dano. E aqui eu listei outros benefícios que o solo pode nos proporcionar. Qual a importância do solo para a manutenção da vida, tá? E aqui eu botei o primeiro, produção agrícola. Como vocês podem ver, tem aqui a fazendinha com a família. E aqui mais precisamente a produção agrícola na agricultura de subsistência, que é um tipo de agricultura que tem como principal objetivo a produção de alimentos, que é para garantir a sobrevivência do agricultor e da família dele, ou da comunidade em que ele está inserido. O próximo aqui é a água, que um solo saudável ele diminui as perdas de água por erosão e por evaporação, e assim ele protege as plantas. E tem aqui a reciclagem de nutrientes, que não é reciclagem, na verdade é ciclagem, me perdoem, que é o processo de absorção dos nutrientes minerais disponível no solo pelas plantas de um determinado ecossistema, um processo. E aqui o habitat de muitos organismos, que o solo ele serve de habitat para muitos organismos, como minhocas, fungos, bactérias, etc., que eles produzem aminoácidos que mais tarde servem de nutrientes para a gente. E por fim, a urbanização, que como eu falei anteriormente, a gente constrói nossas casas, constrói mercados, constrói prédios, tudo isso no solo. Agora eu vou passar a palavra para minha colega Laís. Depois de entender o que é solo, podemos falar sobre seu uso e ocupação. Mas afinal, o que significa uso e ocupação do solo? Quando falamos em uso do solo, a gente se refere à maneira como o solo é utilizado para os interesses em comum dos indivíduos. Mas como assim? Veja bem, vamos dar um exemplo de um morador do campo. Roça ou fazenda, enfim. Esse cidadão, seja homem ou mulher, vai precisar de alguma forma adquirir alimento para sobreviver, pois é através dos alimentos que nós conseguimos os nutrientes necessários para a vida. E claro, a gente pode conseguir comida comprando, mas o fazendeiro que estamos falando, ele não quer usar o seu dinheiro para comprar alimento. Então, o que ele pode fazer? Exatamente. Ele pode plantar. Plantando, ele vai conseguir se alimentar e pode até mesmo vender o que produziu. Esse é um exemplo muito básico de uso do solo, e é importante ressaltar que o uso do solo altera suas funções e seu estado natural. Muitos problemas ambientais têm origem na utilização dos solos, que provoca alterações climáticas, perda da biodiversidade. Quando falamos de biodiversidade, nós estamos falando de flora e fauna, que são animais e plantas de uma região, poluição das águas, solos e ar. Já quando nós falamos de ocupação do solo, estamos nos referindo à maneira como o solo é ocupado. Como assim? Por exemplo, uma empresa foi algo que foi colocado lá pelo homem. Sendo assim, nós afirmamos que a ocupação do solo se trata do ambiente modificado pelo homem, um ambiente onde tem coisas colocadas lá pelo homem que não foi a natureza quem fez. Por exemplo, uma escola, uma empresa de brinquedos,
Vamos dar o exemplo aqui de Tapetinga. A azaleia, por exemplo, é um ótimo exemplo de ocupação do solo. Temos aqui algumas atividades de lazer que a gente pode dar referência como ocupação do solo, como, por exemplo, andar de bicicleta, fazer uma caminhada ou corrida, piquenique, exercícios físicos, atividades voltadas ao comércio, por exemplo, feirinha, uma loja de eletrodomésticos, como, por exemplo, a Magalu, a Zema, uma loja de roupas, como a Supermoda ou quaisquer outra, uma loja de utilidades, não é mesmo? E não podemos esquecer das edificações. Temos aqui 3 imagens, são de Tapetinga. Essa com o teto azul é a UESB, tá? A universidade aqui de Tapetinga. Temos a nossa produtora de laticínios, a Coleite. Laticínios são o quê, gente? Derivados do leite. Queijo, manteiga, iogurte. E a Praça Derivale, a Praça do Boi, não é mesmo? E a Praça Augusto de Carvalho, logo ali em cima. Temos outra feirinha e um parque. Quando a gente pensa em parque, a gente pensa na lagoa, que é um bom exemplo também para ser usado como ocupação do solo.